Me responde uma coisa. Os filmes e as músicas que amamos são considerados os melhores do mundo? Ou são melhores pra gente? Nosso pijama favorito, nossa comida favorita, nada disso precisa ser visto como melhor pelo outro pra receber nosso afeto. E é por isso que eu digo, Submarine pode não ter um espaço na lista de filmes mais assistidos ou mais excepcionais de todos os tempos, mas ainda assim, mesmo depois de anos, ele continua sendo meu filme indie de romance favorito. My name is Oliver Tate. Submarine é um filme dirigido e roteirizado pelo Richard Ayoade, que se baseou num livro com exatamente o mesmo nome. Ele leva esse título por causa do protagonista Oliver Tate, que vive submerso em seus pensamentos. Acho que uma das coisas mais legais é que o diretor convidou Alex Turner para criar a trilha sonora para o filme, então você vai ver que além da fotografia ter um papel importante, a trilha sonora também vai ajudar a contar essa história. Tomorrow I'll be quicker. I'll stare into the strobe light flicker and afloat I'll stay. But I'm quite alright hiding today. O Oliver não é um cara popular, mas ele tem algumas amizades, que são bem superficiais, mas é a galera com quem ele anda no colégio. Ele também é afim de uma menina chamada Jordana, que tem uma personalidade contrastante com a dele. Ela é mais impulsiva, não pensa muito pra agir, e chega até a ser uma adolescente com atitudes cruéis, tipo fazer bullying com uma menina da escola. Ela tá sempre usando um casacão vermelho e tem uma relação curiosa com o fogo. Ela gosta de queimar fósforo à toa, botar fogo nas coisas, umas brincadeirinhas meio destrutivas. Essa representação de fogo e água serve muito para mostrar a diferença entre eles. Enquanto o Oliver é mais introvertido e não sai do seu mundinho, a Jordana já chega incendiando tudo e veste uma máscara para evitar demonstrar emoções. A única coisa ali que eles têm em comum é que eles têm conflitos internos, mas ainda não sabem lidar com os próprios sentimentos. É como se ele se fechasse nesse submarino em que ele vive e ela se defendesse do mundo com um lança-chamas. Jordana Bevan's only real flaws are her sporadic bouts of eczema. Other than that, she has many qualities. She never speaks about herself. Os dois começam a namorar depois de uma série de acontecimentos estranhos. O Oliver queria impressionar a Jordana e começa a fazer bullying com uma menina, por mais que, segundo ele desaprove o bullying. Essa menina Zoe acaba caindo num lago e molhando todo o material dela. Então ele se sente muito culpado e escreve uma carta para Zoe sugerindo como ela poderia lidar com aquilo. Basicamente, a dica dele é: finja que você não se importa, que é um péssimo conselho. Só que também diz muito sobre ele, né? Uma certa arrogância de achar que ela precisa receber dica dele, do cara que fez bullying com ela. E também diz sobre a dificuldade que ele tem de encarar os próprios sentimentos. A Jordana vê ele entregando essa carta e ameaça ele dizendo que vai contar pra todo mundo. Para que ela não faça isso, ele precisa tirar fotos Polaroid beijando ela, para ela espalhar na escola e fazer ciúmes pro ex-namorado que traiu ela. Ou seja, quando ela se sente machucada, ela quer machucar os outros. Ele não acha ruim de fazer isso porque ele gosta dela, mas depois que isso acontece, esse ex fica irritado e tenta obrigar o Oliver a xingar a Jordana de vadia no meio da escola inteira. Ele se recusa e acaba apanhando do cara. Só que daí a Jordana fica tão impressionada com a atitude dele que os dois começam a namorar. Lembrando que isso aqui é um Come of Age adolescente de 2010. Não vamos esperar uma obra cheia de personagens com inteligência emocional. Essa é justamente a beleza do filme. Ver duas pessoas imaturas fazendo merda e aprendendo nesse processo. To us, and a wonderful evening of lovemaking.
Em meio a esse namoro, paralelamente, o Oliver começa a perceber que os pais dele estão com um problema no casamento. E é também quando a gente vê que a personalidade do Oliver é muito parecida com a do pai, que inclusive é biólogo marinho. Então, assim como o Oliver, ele tá sempre num estado submerso. Só que num estágio mais avançado, bem mais apático. Ele não presta atenção em nada do que está acontecendo ao redor, ele não presta atenção na esposa. Já a mãe do Oliver, dá pra ver que ela tá entediada de estar ali naquele casamento e quer sentir coisas novas. Esse desejo dela é direcionado para um antigo namorado, um guru, que é totalmente o oposto do marido. Ele é mais entusiasmado, mais apaixonado pela vida, gosta de umas coisas místicas. Mas o pai não se sente ameaçado, porque ele acha esse guru muito tosco. Ele nem consegue ver esse cara como alguém pra ele se preocupar. Ele não consegue aceitar que a esposa talvez esteja afim de um cara que ele considera idiota. Esse guru acredita que enxerga cores irradiando das pessoas, o que tá muito relacionado com a forma que o filme conta a história pra gente. O Oliver com a cor azul e a Jordana com a cor vermelha. If my dad radiated a color, it'd be ochre or eggshell. Então o Oliver começa a deixar a namorada de lado porque tá muito preocupado com a possível separação dos pais. Só que ele acabou de ter a primeira vez com a Jordana, então eles estavam ficando bem mais íntimos. Com isso ela vai tirando aquela máscara de não ligo pra nada e se mostrando cada vez mais aberta sobre as próprias emoções. Inclusive compartilhando com o Oliver que a mãe dela tá com câncer e que ela tá sofrendo com isso. Em vez de apoiar a namorada, ele escolhe não lidar com aquilo e ignorar totalmente ela. Então ele é tão imaturo que quando precisa encarar a realidade, essa namorada sendo pela primeira vez vulnerável emocionalmente, ele foge e age de forma extremamente insensível e egoísta. Só liga pro que tá acontecendo no mundinho dele e jurando que vai salvar o casamento dos pais dele, né? Um menino de 15 anos que se acha muito maduro para a idade que tem. You spoke to Dad. He knows he's been imperfect. What did you talk about, Oliver? Listen. He still finds you attractive. He still wants to make love to you. Depois de dar um ghost na Jordana, ela envia uma carta para ele terminando o namoro e ele fica arrasado. Ela sempre com uma reação mais destrutiva, tentando magoar ele de propósito, dar o troco, já que ela se sentiu magoada. Nesse meio tempo, ele também descobre que a mãe teve uma relação íntima com o guru, mas que mesmo assim, isso não mudou nada no casamento dos pais. Na verdade, os pais dele têm muito essa postura de não entrar em conflito, não encarar um ao outro. Parece que eles vivem na inércia. E quando o Oliver se toca disso, ele percebe que os problemas não vão sumir só porque ele se fechou no seu mundo e fingiu que eles não estão ali, igual os pais fazem. Ele percebe que precisa encarar esses conflitos e encarar os próprios sentimentos. Então, quando ele tem a chance de se desculpar com a Jordana e admitir que fez merda, ele faz isso. You were horrible to me. No, I made a mistake. I made a mistake. What do you want me to say? O final é muito simbólico porque os dois aparecem entrando juntos no mar e falando sobre o que sentem, mesmo que ainda sejam sentimentos confusos e carregados de maturidade, mas que já demonstra uma leve mudança ali dos personagens. Ele um pouco menos covarde e ela mais aberta sobre o que sente. Cada um à sua maneira, aprendendo a encarar a vida. É uma história contada por um roteiro bem simples, mas que o conjunto de tudo, a fotografia, a trilha sonora, os atores, deixa o resultado muito bonito e ao mesmo tempo muito melancólico. E eu acho o máximo ver pessoas imperfeitas se relacionando, esses personagens se descobrindo e lidando com os próprios sentimentos, aprendendo que crescer é um processo desconfortável, mas é necessário. I like that this was a character that was compromised in a way and very self-regarding and puffed up and as stupid as an adult. Eu diria também que é um ótimo exemplo de história com pessoas só sendo pessoas, que é o termo que eu uso para esses filmes que não tem grandes reviravoltas, não tem vilão, não tem mocinho.
É só a vida acontecendo. Pra quem ainda não viu o filme ou pra quem quer rever, é super fácil de achar legendado no YouTube. E eu super recomendo vocês buscarem também a trilha sonora feita pelo Alex Turner, porque é muito boa. É muito boa. Espero que vocês tenham curtido e que eu tenha convencido vocês de que esse filme merece muito mais reconhecimento.